Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do O Podcast, Ways of Working Podcast, onde a gente tem o objetivo de conversar mais sobre maneiras de trabalho. E hoje a gente está com um convidado super especial, um convidado que surgiu inclusive na nossa vida, meio que a partir de relações que a gente teve. E aí eu preciso confessar para esse convidado que desde quando eu tive o primeiro contato com ele, teve uma conexão muito forte, assim, de verdade. Não é porque tá gravando, não é porque tá tudo acontecendo, mas existe uma química boa entre a gente. Eu sinto isso. Não sei se você sente, não tô colocando pressão, mas é isso daí. Eu vou deixar ele se apresentar, mas a gente começa esse episódio já de cara. Peço para todo mundo seguir a gente nas redes sociais. Tem TikTok, tem Instagram, tem LinkedIn, tem Facebook, tem um monte de rede social rolando aí que vocês podem encontrar o episódio completo no YouTube. E os cortes, tem bastante corte legal, tem bastante coisa sendo acompanhada pela galera e fica aí a recomendação de curtir à vontade, dar feedbacks, comentar, porque isso ajuda a gente a fazer os próximos episódios. Beleza? Antônio. E aí, galera, tudo bom? Mais um podcast aqui, mas vamos deixar já aqui o nosso convidado se apresentar. Damásio, se apresenta pra gente, por favor. Então, pessoal, obrigado primeiro pelo convite, Fabrício. É recíproco, então foi muito bacana te conhecer nessa jornada profissional e a gente acho que está indo pelo caminho de conquistar aí esse espaço pessoal também, de se tornar uma longa amizade. E Antônio também, a gente teve oportunidades de bater alguns papos aí, foi super interessante, então acho que hoje vai ser bem bacana estar aqui com vocês. Falando um pouco de mim, eu sou Damásio Teixeira. Sou mineiro, né, de nascimento, mas me considero um mineiro carioca paulista, porque já morei um pouco tanto no Rio de Janeiro e agora desde 2015 aqui em São Paulo. Profissionalmente falando, eu sou uma pessoa de tecnologia, formado em tecnologia, mas a minha carreira toda foi navegando entre os dois universos, tecnologia e negócios. Então, a primeira passagem mais corporativa, assim, digamos assim, foi com o desenvolvimento de software, numa empresa de geoprocessamento, inclusive, parecido com o que a gente vê hoje no Google Maps, no Waze, etc. Depois eu fui para a Oi, e aí, onde eu me residi no Rio de Janeiro, um programa de trainee, de formação de liderança, bem interessante. Da Oi eu fui para a Accenture, consultoria, fiquei um pouco lá. Da Accenture tive uma passagem interessante na Natura, além do mundo corporativista, vivi na pele aquela coisa do eu acredito no que essa empresa vende para o mercado. É muito bacana ter tido a oportunidade de ter trabalhado lá e mais recentemente passando aí pelo universo financeiro, bancário, no Banco ABC, mas sempre com um pezinho em transformação digital, que eu acho que é um tema que a gente vai explorar bastante aqui hoje. Acho que o objetivo era esse, né? A gente falar um pouco de transformação digital, inovação. Como você já teve essa experiência tanto na empresa de produto quanto em consultoria, o que é a transformação digital para você? O que é esse movimento? Já começou? Já acabou? Né? Em que pé que a gente está? Como você definiria em poucas palavras aí a transformação digital, Damásio? Legal, Antônio. Acho que é legal a gente poder falar um pouco do conceito, de fato, que não é tão místico assim, mas que as empresas erram bastante no momento de adotar. E a gente vê isso acontecendo com muita frequência, infelizmente. Então, se a gente pega a palavra transformação e digital e junta isso no contexto, significa que a gente está transformando o negócio para um negócio digital. E o que isso significa? Significa que empresas que nascem digitais, elas têm um pouco mais de facilidade de fazer o fluxo entre os processos internos até o seu cliente e vice-versa, de uma forma digital, com pouca interação humana no que tange a realização de tarefas, de execução do passar o pacotinho entre as áreas e os processos. Quando a gente está levando o conceito de transformação digital para empresas já estabelecidas, que não nasceram nesse universo digital, a gente está falando que não se trata de uma automação do modelo de negócio atual, de colocar o digital só para o cliente, para ele poder ter um contato, um relacionamento, até mesmo fazer uma compra através de um aplicativo, um canal web, etc. Significa, de fato, transformar de dentro para fora a empresa de forma digital,
os seus processos, o seu modelo de negócio e, principalmente, a gente vai falar aqui um pouco sobre tecnologias, saber escolher tecnologias que vão dar suporte a esse trilho digital dentro dos seus processos. Muitas empresas, elas já nasceram digitais. Outras, né, a transformação tem muito a isso também. Empresas que não estão acostumadas, têm ali até uma cultura, uma composição mais... A gente fala talvez o contrário, seria tradicional. Não gosto muito de utilizar essa palavra. Então, seria muito conseguir adequar a empresa para que ela esteja aderente a um mercado que é um mercado digital, né? As pessoas querem comprar produtos de alto valor agregado, as pessoas querem trabalhar em empresas, né? Muitas vezes as pessoas se confundem. Então é só montar squad, é só colocar IA, né? Acaba sendo uma visão simplista, às vezes. Muito simplista, é. De fato, transformação se aplica mais àquelas empresas que não nasceram digitais. As que nasceram digitais, o contexto é mais evolução digital, até mesmo inovação. E aí eu assisti um vídeo recentemente que mostra uma mãe gravando um vídeo com uma porta entreaberta, a filha de uma geração super nova, deve ter uns 8 anos, e o pai, e ela, né, fala assim, como que é fazer uma ligação? Aí o pai faz assim e pega o telefone, já a menina como se estivesse teclando no smartphone. Então, quando a gente está falando de digital, empresas que já nascem digitais, esse contexto de elas já entenderem o modelo do digital first é muito forte. Já empresas que não vieram desse modelo, elas têm um pouco mais de dificuldade e acabam fazendo isso que você está falando, Antônio. Ouvem falar que tem uma coisa aqui chamada chatbot, tem uma coisa aqui chamada inteligência artificial, e começam a fazer iniciativas isoladas, tentando transformar um processo digital de forma isolada do contexto do negócio inteiro. Legal. Até nesse tema de transformar a empresa, é preciso ter um impulsionamento, né? Um patrocínio, podemos falar assim, dentro da própria empresa. Eu queria que você comentasse, na tua visão, a importância dessa cadeira da transformação digital, como é que você vê isso, o que é isso daí na realidade. Legal. Fabrício, quando a gente pensa em corporações que estão dando certo no mercado, elas não estão dando certo por um acaso. Então, quando elas pensam em transformar digitalmente o seu negócio, o seu modelo de operar, elas buscam mais fortemente um contexto de sinergia operacional, de redução de custo, e uma coisa muito mais voltada a departamentos que o crescimento do departamento significa crescimento também de posições de pessoas trabalhando. Só que aí tem um truque aí, uma pegadinha, que é o seguinte: se a gente parar para considerar que se a transformação digital não vier patrocinada de cima e não estiver plugada na estratégia, as pessoas que estão embaixo, elas não compram essa transformação, porque elas enxergam como algo que vai tirar o trabalho delas, que vai tirar o sustento familiar delas, e aí elas acabam reagindo, né, tendo uma rejeição a esse plano. E muitas vezes elas começam a descredibilizar todo este movimento. Então, quando a gente está falando de transformação digital, só tem um caminho, é top-down. Né? A alta liderança precisa comprar isso e ela precisa entender que a palavra transformação está falando de pessoas. Não é simplesmente chegar lá e fazer uma implantação de uma tecnologia e achar que todo mundo vai, de um dia para a noite, começar a utilizar, sem que haja um mínimo de preparo, um mínimo de treinamento, capacitação, coisa do tipo. E leva um tempo, né? Porque quando a gente está falando de transformar, a empresa muitas vezes ficou lá, mas faz 20 anos que eu faço assim, sempre deu certo, né? O mundo lá fora está mudando, as gerações estão mudando, e aí de repente eu vou colocar uma cadeira. Tem que ter essa cadeira, mas tem que ter um empoderamento, uma visão estratégica também na transformação digital, porque no final ela tem que alavancar o negócio, né? O negócio tem que fazer sentido, né? Ela tem que ter um patrocínio muito forte, porque ela está mudando todas as estruturas para que as estruturas se comuniquem de forma digital. Então, quando a gente fala que uma posição de um líder de transformação digital, um head de transformação digital, ele precisa estar numa posição maior, mais estratégica, é por isso, ele precisa de ter peso, essa cadeira precisa ter peso para poder conversar de igual para igual com um diretor ou um VP de uma área de negócio que está ali voltada para o que ele está ali para fazer. Assim, se é um VP, um diretor do comercial, ele está preocupado com vendas. Ele não está preocupado com o financeiro, com o estoque, com a fabricação, ele quer vender, o objetivo dele é vender. Então essa posição é a cola, né? A integração faz a coisa ficar fluida num programa, num guarda-chuva maior. E sem o patrocínio, de fato, não vai.
E você caiu de paraquedas nessa de paraquedas nunca é, né? A gente nunca cai. Geralmente tem aquela paixão, né? São assuntos que a gente gosta de fazer, mas como é que foi você chegar nessa... Interessante que você tinha comentado, então, né, reforçando aqui, essa cadeira, ela precisa de ter peso. E ela não é do dia para a noite, não é que você vai ali, faz um curso e sai um head de transformação digital. Requer algumas experiências, requer habilidades mais soft, né, de comunicação, de relacionamento, mas requer também um conhecimento muito forte do negócio, né, conhecer várias posições, não necessariamente profundamente, mas saber como é que são as conexões, as relações entre essas posições. E eu não caí de paraquedas, eu fui sendo construído, moldado, shapeado em cima dessa cadeira, em cima desse movimento. E tudo isso começou quando eu iniciei minha jornada na Oi, que é uma empresa de telecom mais forte fora de São Paulo, né? Aqui é mais a Vivo, mas a internet impulsionou muito essa transformação digital. Então, tudo isso acho que deu o primeiro passo com o potencial que a internet começou a trazer para os negócios. Até então, quando era internet de escada, internet de 1 mega, ninguém pensava no potencial na mudança de um negócio. Hoje em dia, qualquer um de nós, se a gente sentar juntos aqui e começar a pensar num planejamento estratégico para abrir uma nova empresa, dificilmente alguém vai pensar em alguma coisa que não seja digital, que não tenha um canal digital de relacionamento com seus clientes. E nessa tua trajetória de transformação, desde desses primórdios aí, que aí é um ponto que vale explorar, você consegue ter um desenho de uma linha do tempo, de o que foram marcos dessas mudanças, da própria transformação? Como que é isso? Tem umas passagens que são interessantes, Fabrício. Quando eu comecei a lidar com isso, né, uma pessoa de tecnologia que foi para o universo de telecomunicações e começou a trabalhar com projetos, eu comecei a perceber alguns movimentos que eles marcavam época. Uhum. Então, acho que o primeiro movimento que marcou época para mim foi o reengenharia. Não sei se vocês viveram essa época. Então, consultoria ia para as empresas e falava assim, não, precisamos fazer uma reengenharia. O que isso significa? Significa rever os processos, fazer um Kaizen, fazer um Lean, um PDCA ali, entender como é que a coisa funciona e redesenhar, remodelar para fazer de forma mais eficiente. Geralmente mais aplicado a universos industriais. Mas teve também o turnaround, né? Um movimento onde empresas começaram a ter uma certa dificuldade nesse novo mercado e começaram a entender necessidade de uma reviravolta, de fazer uma mudança um pouco mais radical. Então, foi o turnaround. Depois começou a vir o que eu comecei a viver mais fortemente em posição de liderança, inovação. E o que é inovação? Inovação é você fazer algo que você não faz, não necessariamente algo que ninguém faça, que é super disruptivo. Mas se você não faz, já é inovação. Você precisa fazer algo novo, algo diferente. Então veio inovação. E mais recentemente a gente está vivendo a era da transformação digital. O que eu estou curioso para entender é o que essa inteligência artificial generativa vai marcar de espaço nesse novo contexto. Eu estou começando a observar isso. Mas nessas jornadas que eu te comentei, muito do que a gente via era tecnologias muito poderosas sendo aplicadas de forma isolada e que custavam muito caro. Então, a gente falava de Big Data, Data Warehouse, para aplicações de analytics, né, de dados, mas era muito caro, não era toda empresa que tinha a possibilidade de fazer isso. Aí depois começou a vir o conceito mais de inteligência artificial aplicado a assistentes virtuais, etc., que a gente chama de chatbot, mas não esse chatbot fluido que a gente está vendo hoje, e que também veio. Mas o que eu estou percebendo, Fabrício, é que o espaço entre o lançamento dessas tecnologias estão ficando muito menores. Né? Os saltos nessa revolução, eles estão acontecendo mais forte num curto espaço de tempo. Então, a gente está começando a ver um efeito, mais precisamente agora, de que uma onda está sobrepondo a outra. Então, a gente não está conseguindo nem respirar no meio disso tudo. Onda sobre onda. Você falou reengenharia, turnaround. Eu lembro dessas palavras, dessas coisas no meu passado, lá como estagiário. Eu ouvia isso e eu não fazia ideia do que era. Eu lembro agora, você habilitou umas coisas na minha mente.
E recentemente eu estava conversando com alguém, não me lembro quem, e aí a gente entrou nessa linha do tipo, você lembra como era a internet de escada? Não lembro quando ficou mais popular, mas vamos falar aí 15 anos atrás, mais ou menos, por aí. E aí veio a internet cabeada, que já aumentou muito a velocidade. O tempo da popularização da internet de escada para a internet cabeada, que já aumentou muito a velocidade da internet, foi longo. Uhum. Aí veio a internet móvel, e depois disso tudo veio a internet super rápida. Esse tempo diminuiu um pouco. Hoje, as mudanças são extremamente mais curtas, né? Essa onda sobre onda aí, eu gostei desse papo. E se você puxar na sua memória, eu não sei quando foi a primeira vez que você teve contato de fato com o smartphone, não faz mais do que 15 anos. Então, de fato, a coisa está muito rápida. Essa nova geração não sabe muita coisa do que a gente viveu num período mais alongado. E a nossa geração, se comparada com os nossos pais, nossos avós, é muito mais rápida. Então, a coisa realmente está ficando cada vez mais veloz. E é quase como se a gente tivesse num jogo e o tabuleiro está mudando constantemente. Por isso que exige até essa cadeira de transformação digital, né? Essa pessoa internamente dentro da empresa que consegue estar ali adequando e preparando, porque você tem o business as usual, você tem o modus operandi que a gente tem que fazer acontecer, mas como é que está preparado? Isso talvez acho que até reforça, né, a necessidade de alguém, né? Como que a gente se prepara para esses saltos aí, que são absurdos mesmo, né? Não é um projeto com início, meio e fim. É uma jornada. E é uma jornada contínua. Então, ao passo que a gente está montando um programa de transformação digital, seja ele para tirar uma empresa do nada para um universo digital, ou já nascendo digital e evoluindo, constantemente está aparecendo coisas novas. E essa cadeira de transformação digital, ela precisa estar sempre com um olhar no futuro, buscando o que está acontecendo, mas sempre com um pezinho no negócio e na estratégia, para saber, isso que está acontecendo se aplica ao meu negócio? Vai trazer valor? Vai trazer resultado na prática? Ou se era só moda também, né? Ou se é só moda. Teve a última moda que foi da virtualização, dos bonequinhos virtuais. Do metaverso. Metaverse. Não, acho que teve muita gente que investiu dinheiro ali, que pode até que vire também, tá? Mas nada comparado à IA agora que a gente está vivendo, né? Não, então, nada comparado. Eu acredito que isso ainda vai vingar, porque isso faz mais sentido para as gerações que não é a minha, não é dos nossos pais, não é dos nossos avós. E a tecnologia ainda está muito cara. Então, acho que foi um passo talvez muito precipitado do mercado nessa direção, mas que isso vai, de fato, trazer algum valor. Daqui a pouco tem gente preferindo comprar uma roupa digital para o seu personagem do que uma roupa física, porque não vai estar querendo nem sair de casa. Então, isso vai acontecer em algum momento. Mas se a gente parar para pensar, né, no metaverso ou em tecnologias de inteligência de realidade aumentada, o óculos, etc., coisas desse tipo, até o NFT, que recentemente também teve um boom, tem algumas tecnologias que ela nasce para isso. Elas viram hype para puxar a fila, não necessariamente para ter valor no mercado de forma perene. Porque se você for parar para pensar, se não vê essas tecnologias, elas não preparam o próximo salto, né? Da próxima tecnologia, da próxima aplicação. Isso tem começado a acontecer. Hoje a gente começa a ver tecnologias que se fizeram valer do benefício de alguns hypes que aconteceram no mercado, né? E que elas estão mais prontas para aplicabilidade no negócio, mas não necessariamente as suas predecessoras. Suas predecessoras fizeram seu papel de movimentar, de articular, e obviamente a especulação, valuation em cima dessas tecnologias também sacode um pouco o mercado. Sacode consultoria, sacode negócio, sacode os profissionais que fazem curso, se preparam. O que surge de especialista de assunto novo no mundo de hoje, no mercado de hoje, não está no gibi. E até uma questão que a gente tem falado bastante nos últimos episódios aqui. Eu não sou especialista, mas o tema IA surge a todo momento. É a bola da vez, é investimento, é o que está acontecendo, é a salvação, é isso tudo. Como é que você enxerga isso com essa visão de executivo de transformação? O que é a tua interpretação para isso, Damasio? Quando a gente pensa em IA, a gente não pode achar que a IA é essa IA que a gente está falando hoje, né? Outro dia eu vi uma expressão falando assim, essa é a IA moderna.
Eu parei para pensar, falei assim, se essa é a IA moderna, quem que é a IA antiga, IA obsoleta? Mas se a gente retroagir aí alguns anos, 15, 20 anos, IA já estava aí, né? A IBM lançou a primeira inteligência artificial com o Watson, muito forte no mercado, mas de fato era muito caro, difícil de usar e aplicar o Watson na prática. Mas se a gente parar para pensar, sem aquela IA de 10, 15 anos atrás e toda a sua evolução, que é o que a gente chama de curadoria, né? E obviamente a tecnologia vai ficando mais barata, ela não estaria dando esta opção para o que a gente chama hoje de IA generativa, que o ChatGPT tornou isso muito popular, tão fácil de ser usada, tão low code, tão barata, a ponto de qualquer um hoje ter condição de fazer uma aplicação do nada, usando basicamente inteligência artificial generativa, porque está tudo ali, está tudo dentro daquela inteligência. E a bola da vez é a IA ou tem outras bolas da vez aí que você vê? Olha, para mim, Antônio, assim como a IA generativa, eu vejo o blockchain como tecnologias habilitadoras. Então, não são necessariamente elas que vão trazer uma aplicabilidade prática para o negócio. E o que eu vejo hoje é uma junção, um pouco do que eu falei para vocês, né? As tecnologias vão aparecendo e elas vão se encorpando, se tornando algo melhor, algo mais prático e virando uma coisa diferente. O que eu estou vendo hoje que a gente precisa dar um pouco mais de atenção é tokenização. E a tokenização, antes de entrar no ponto do que é e com a aplicabilidade, se a gente for olhar, ela começou lá com blockchain e que no passado ninguém via assim tão tangível o blockchain como oportunidade. Depois do blockchain nasceram o conceito de contratos inteligentes, smart contracts. Então, o blockchain com o conceito de smart contracts, com o NFT, que é um pouco do token, para o que a gente está hoje entendendo que é a tokenização, essa junção vai dar esse salto. Para mim, a bola da vez é tokenização. E para um leigo, assim, né? Tipo eu aqui, né? Ou para outras pessoas. Me dá um exemplo prático da tokenização, o porquê que ela vai causar esse impacto. Porque acaba modificando a forma de relacionamento entre as vendas, né? Entre as pessoas, né? Isso. Se a gente for parar para pensar em tokenização de uma forma simples, imagina que tokenização ela é o registro de um ativo, como se fosse um imóvel, um carro, uma fazenda, ou até mesmo um boi, um gado, né? Caro, um cavalo caro. Então, assim, aquele objeto ou aquele animal é um ativo. Só que hoje, a forma como o mercado trata esse ativo, ele basicamente tem um dono. O imóvel pode ter eu e minha esposa. O carro geralmente é um só, né? Assim, é meu e da minha esposa por conta da nossa relação matrimonial. Não era tudo dela, né? No documento tá lá só o meu nome. Eu sou o dono inteiro, integral daquele ativo. Quando a gente fala de tokenização, ele traz um pouquinho da referência do Bitcoin. É como se eu conseguisse quebrar aquele ativo, né, aquela propriedade em vários pedacinhos para vários investidores. É como se eu estivesse criando uma ação de uma empresa e vendendo, né, vários papéis para várias pessoas. E isso vai mudar completamente a relação de compra e venda e de prestação de serviço e contratação de serviços no mercado. Tudo tende a virar um token, né, um smart contract, onde você está comprando algo de alguém, esse alguém está te vendendo. Então, essa relação vira um smart contract com aquele ativo tokenizado e toda a relação comercial em cima disso, opções de pagamento, prazo de pagamentos, juros, multas, etc. Isso vai estar colocado dentro de um conceito inteligente baseado em dados. Então, eu não preciso mais me preocupar em pagar a parcela, pagar o boleto. Vai estar tudo automático. Uma vez que eu assinei o smart contract, isso vai estar valendo. Mas o que explode a cabeça mas e cartório? Cartório vai deixar de existir. E que é uma coisa que está estabelecida desde que o mundo é mundo, né? Sempre teve alguém, um tabelião, que estava lá registrando aquela relação comercial. Mas mais ainda, mais do que tirar o cartório do jogo ou mudar a relação que a gente tem com bancos, com investimentos, a gente está falando que a gente vai poder comprar um pedacinho do passe do Endrick, do jogador. Né? Então, quando ele começar a se tornar um profissional,
ao invés de o time, o clube, ser o dono do passe daquele jogador, ele pode ser, né, pelo empresário dele, tokenizado e compartilhado, compartilhado para investimento de qualquer uma pessoa no mercado. Então a gente vai chegar lá e falar assim, eu quero investir tanto dinheirinhos aqui no Hendrick. Se o passe dele valorizar, é como se fosse uma ação, está valorizando. Então, para tudo, isso vai mudar a relação de tudo. Isso já é realidade ou isso... Isso está se tornando realidade agora. A tecnologia não é mais um empecilho, a tecnologia está pronta, mas no nosso modelo comercial, financeiro, bancário, algumas coisas precisam acontecer. Então, aqui no Brasil, a gente está um pouco mais à frente do que outros lugares, mas isso vai vir muito fortemente com a virada do real físico para o real digital, que está acontecendo bem rapidamente aí com alguns bancos, em parceria com o Banco Central, para tornar a nossa moeda, que é digital, né? Ela é um papel lançada numa representação digital, por uma coisa de fato digital. Todo mundo vai ter o seu dinheirinho digital. A partir desse momento, os smart contracts vão ser automáticos. O real digital, então, é um negócio que a gente tem que estar muito ligado. Não, isso vai acontecer. Se você não tiver real digital, você não tem dinheiro. Então, é basicamente isso. Então, para quem está assistindo a gente, estude sobre real digital, porque esse negócio, do jeito que a gente está ouvindo aqui, vai revolucionar tudo. E é muito na linha do... É a transformação digital realizada. É a maturidade alta sobre transformação digital. Já não é mais transformar, já é evoluir e inovar sobre essa questão digital. É um pouco disso? Pensando no conceito financeiro, Então, o real digital e a tokenização vai transformar toda a estrutura financeira da empresa. Assim como hoje, nenhuma empresa se pode dar o luxo de não ter Pix, as empresas não vão ter outra opção senão ter contratos digitais através do real digital. Então, o que a gente está falando aqui, pelo menos no mundo financeiro, isso tende a mudar bastante. E vai mudar, assim como a gente viu na história da inovação do universo, isso vai mudar as funções e as tarefas dentro do conceito financeiro. Então, contas a pagar ou contas a receber sofrem transformação. Mas fiquem tranquilos, pessoal. A gente não está falando que o emprego vai desaparecer, ele só vai se transformar para algo diferente. Legal, legal. E aí nessa linha de transformação digital, até para desconstruir essa questão do medo ou de fim e de ciclos e tudo mais, que tipo de competência você vê envolvida nisso tudo? Para que a galera também entenda um pouco mais e esteja ligado nisso. No início da transformação digital, era muito comum a gente falar que isso estava implícito ter um conhecimento em tecnologia, até mesmo desenvolvimento ou habilidades de usar ferramentas de automação. Hoje em dia isso está bem menos forte, presente no conceito de transformação digital, porque a gente está falando de ferramentas super low code. Então, o que a gente está falando é pessoas com habilidades e capacidades de descobrir e aplicar o novo. E tudo isso vai vir com aplicações de super fácil acesso, com muito curso, muito conteúdo gratuito que a internet vai proporcionar. Então, são pessoas que precisam ter a mentalidade de fazer algo novo a cada vez que a gente tiver um novo salto aí de tecnologias. Boa. A gente pode dizer, então, que uma das responsabilidades dessa cadeira de transformação digital é também conseguir rodar esses pilotos internamente, porque você tem um negócio ali que está operando, que está dando certo, mas que, pelo que me parece, tem um tempo de vida contado, ou tem um mercado a ser explorado, mas vai chegar uma hora que vai começar a cair. Então, ele também pensa numa nova avenida, você já está preparando uma nova avenida. E, geralmente, esses assuntos um pouco mais inovadores tem mais tentativa e erro, né? O erro faz parte do processo natural, né? Porque não está ainda detalhado. Então, essa responsabilidade de transformação digital é não só conceitualmente, né, explicar para todo mundo, mas também rodar alguns pilotos internamente dentro da empresa. Não, eu acredito que essa é uma das três principais funções da cadeira de Head de Transformação Digital. Ele sim precisa ajudar a companhia, as empresas, a entender o que é e fazer com que as pessoas comprem essa transformação, apoiem, colaborem com a transformação.
mas precisam também ter esse olhar de futuro aplicado aos negócios e à experimentação. Não dá para a gente achar que vai aparecer uma inteligência artificial generativa e do nada a gente vai aplicar e aquilo vai funcionar no dia a dia, plug and play. Então, tem que ter uma estrutura com competências de fazer esses testes, esses experimentos. E, de fato, hoje em dia a gente fala de uma aceitação ao erro de uma forma mais positiva. Não é errar a mesma coisa sempre, mas é aprender com erro, porque uma vez que você está experimentando, você está fazendo testes de algo que você não está habituado a fazer. Então, é comum a gente errar. Mas a hora que a gente testa, né, entende, ajusta, aplica e coloca para go-to-market, o objetivo é escalar e aí a gente entra com o papel da transformação digital, fazendo com que todos os departamentos decolhem essa transformação sincronizadamente. Se eu falar, legal, trouxe aqui inteligência artificial generativa, trouxe aqui tokenização para o departamento financeiro. Se a gente não colocar o comercial entendendo, né, esse objeto, essa evolução junto, ao mesmo tempo, a coisa não vai decolar, vai ficar uma coisa meio capenga. Boa. E tem esse lado de trazer a tecnologia, de fazer toda essa adaptação, sempre orientado ao objetivo do negócio, né? O negócio parece que cada vez mais está tendo uma integração, né, entre a tecnologia, você até citou ali o low code, com o negócio, né? Por isso que são talvez negócios mais digitais. Isso. A tecnologia, como a gente conhece hoje do departamento de TI, ela está perdendo um pouco do sentido. Sempre ainda vai haver a cozinha, né? O pessoal que está cuidando ali mais da infraestrutura, da segurança dos dados, né? Da relação entre o universo corporativo e os parceiros tecnológicos de nuvem, de outras aplicações, isso sempre vai continuar existindo. Mas aquela parte da tecnologia que recebia um pedido por debaixo da porta, desenvolve esse sistema para mim, reconfigura, isso vai deixar de existir. Né? Isso vai ser incorporado, já está sendo, muitas empresas já estão vivendo assim, tanto é que o universo, o conceito de agilidade é para acelerar um pouco dessa transição de TI para os negócios, de aproximar e fazer com que essas pessoas tenham essa habilidade de, ok, é low code, eu preciso entender do negócio, se eu entendo do negócio, é low code, eu consigo facilmente entender, fazer um teste, uma experimentação, funcionou, começar a aplicar nos negócios sem uma dependência de alguém ou algum departamento super técnico para poder fazer aquilo acontecer. Boa. Fabrício, você falou que tinha gerado uma conexão com ele no começo aí. Agora explica. Ficou claro agora, aí, viu? Porque eu lembro o Fabrício um dia falando, você precisa conhecer o Damásio. Devia ter chamado você de professor Damásio aqui, viu? Tá vendo? Nesse universo, você tem um exemplo de case que deu certo ou um case que deu errado, até pra gente poder, através de casos, né, tentar ilustrar para a galera o que deu certo ou errado. Pode ser na sua experiência ou até exemplos que você viu também. Falar da nossa experiência é até um pouco complicado, né? Porque como a gente vive de dentro, a gente vive as duas coisas ao mesmo tempo. Cases que dão certo, mas que tiveram os seus fracassos e os seus problemas. Mas falando muito fortemente, o caso mais clássico de transformação digital que foi ignorado pela alta liderança é o da Kodak. Esse é o clássico, né? Kodak, entendendo que o seu negócio físico era super importante, super rentável, deixou com que a ideia, a transformação digital da câmera digital, no conceito, que surgiu dentro de um departamento interno, morresse porque aquilo ali ia matar o seu próprio negócio. Esse é o caso mais clássico, né? Que a gente vê aí, muita gente que lida com esse meio, com o universo de inovação, conta desse case. E eu acho que o case mais próximo nosso, do Brasil, de sucesso, é o case do Nubank. Né? São sócios que vieram do universo tradicional de banco e que decidiram fazer uma nova opção para o mercado que era super tradicional e fechado. E criaram um aplicativo bancário. Né? Não são pessoas que eram filhos de milionários e que tinham muito dinheiro. Não, são pessoas que tiveram uma ideia, aplicaram o digital a um negócio e começaram a conquistar um público que era mal atendido no universo tradicional. Uma cadeia de valor, um público completamente ignorado por bancos que achavam que já estavam
super bem estabelecidos. E hoje, olhando para o Nubank subindo aí na pirâmide de principais bancos do país e até mesmo fora do país, os bancos começam a correr atrás dessa jornada, né, entendendo que eles precisam ir por esse caminho, porque quanto mais tempo se passa, menos o universo tradicional fica relevante e mais forte fica essas novas tecnologias para os nossos clientes. Aposto eu, mesmo o Fabrício sendo muito mais novo do que eu, quando eu comecei a trabalhar com isso ele era estagiário, mas que vocês não pensam em uma agência física hoje de banco para resolver um problema. É tudo pelo aplicativo, pelo website. Completamente. Talvez a próxima geração vai se perguntar, mas como assim? Vocês iam numa agência, vocês tiravam Vocês pegavam dinheiro, tocavam em dinheiro, existe isso? E a próxima geração tá aí já, né? Não, para falar de uma coisa que hoje a gente dá risada, mas tenta contar para a geração mais nova que antigamente para você ligar para alguém você tinha que sair de casa, achar um telefone público, um orelhão, enfrentar uma fila, colocar uma ficha que te dava um tempo X de ligação. Então, assim, a gente tem aquela expressão, né? Nossa, agora caiu a ficha. Caiu a ficha. Explica isso para um jovem. O jovem entendeu. Eu lembro que eu até comentei com a minha esposa. Eles usam a expressão, mas não sabem a origem. Eu comentei com a minha esposa que quando ligava a cobrar, lá onde eu morava em Recife, falava, diga a cidade de onde está falando. E eu falava, Fabrício, Recife. E aí eu esperava tocar e dar a musiquinha, e a pessoa atender, minha mãe atendia ela. Era muito louco. Mas nessa questão de sucesso, tem algumas características que você entende que levam a transformação digital para sucesso? Tem algum ponto que você identifica que pode ser indicador para um caminho de sucesso dessa transformação digital? Porque que nem você trouxe. A Kodak talvez ignorou muitos indicadores, muitos sinais. Muitos sinais daquilo acontecendo. Como que você interpreta essa questão dos sinais? Que sinais a gente tem que estar ligado? Os sinais, eles geralmente vêm do comportamento do próprio cliente. Então, a Kodak, a Blockbuster, os próprios fabricantes de fitas, cassete e de rádio precisam observar o sinal do mercado, né? Senão a empresa vai desaparecer na linha do tempo. Não tem muita fórmula, então essa cadeira de transformação digital é uma das formas de estar observando o mercado, como eu disse para vocês, e experimentando o novo para ver se é aplicável aos negócios. E ter essa conexão muito forte, muito próxima da estratégia da empresa. Porque não adianta eu falar assim, legal, IoT, internet das coisas. Num banco, esse tipo de tecnologia não é tão aplicável. Agora, na Natura, talvez isso seja, né, que é uma empresa mais próxima ali da indústria, então os equipamentos, toda a infraestrutura ali, ela pode estar se comunicando uma com a outra, mandando informação, falando assim, daqui a 3 meses eu preciso que alguém venha aqui, troque, repare essa peça aqui, porque ela já está ficando degradada. Então, entender as tecnologias aplicadas no negócio é o ponto auge. Agora, de dentro para fora, tem algumas coisas que marcam muito na minha história. Então, é entender como isso vai ser vendido para as pessoas, para a gente, né, ultrapassar essa barreira da resistência. Saber que uma pessoa, ela está dentro da empresa, ela pode mudar, ela pode se adaptar, mas ela precisa querer. E se ela não quer, ela vai ser uma resistência. Tem alguns cases aqui no mercado, a gente, outro dia, recentemente, teve um papo com o VP do iFood, e ele falou, olha, o iFood está no DNA inteligência artificial. E quem não quer fazer as coisas com inteligência artificial, ok, está no direito delas. Só não vão trabalhar comigo aqui no iFood, porque aqui tem que fazer isso. Mas se quer, a gente vai dar todo o apoio ferramental. Uma outra coisa que também é um perigo enorme é a questão dos sistemas legados. Então, essas empresas mais tradicionais investiram muito pesado, tecnologias no passado que eram muito caras, e talvez não num passado tão distante assim, sei lá, 15, 20 anos atrás, colocaram muito dinheiro, mas que hoje já é um sistema legado. O que é um sistema legado? Um sistema obsoleto, que já não atende mais as necessidades do negócio hoje. Só que o que a empresa faz? Ela faz um puxadinho de um sistema digital plugando naquele sistema legado. É como se você estivesse pegando aí um carro,
Vou dar um exemplo sem, né, ofender ninguém que é fã, mas pega um Passat antigo, uma variante, e vai querer colocar um componente de Ferrari para andar mais rápido. Não vai funcionar, o chassi não aguenta, a estrutura mecânica ali daquele carro não aguenta essa novidade. Então, a transformação digital, muitas vezes, é esquecer o seu investimento passado e construir algo novo, só que tem a coexistência. Ao passo que você está construindo algo novo, experimentando algo novo, que já está ficando pronto para os negócios, você ainda está cuidando do dia a dia. Então tem que ter um plano de transição muito bem acertado. O que não dá é a transformação digital é o caminho, esquece o dia a dia, você vai perder os seus clientes, ou vice-versa. Né? Não, transformação digital é muito cara, demora muito, não está trazendo valor agora, vou continuar fazendo o meu leitinho da vaca aqui do dia a dia, que é o que está me dando sustento. Aí, daqui a pouco, você vai virar a nova Kodak, o novo CD, DVD, LP, Blu-ray da vida que já não existe mais. E o coexistir com um legado, né? Geralmente ali um monolito que foi investido anos e anos de dinheiro é difícil, né? É difícil. Praticar o desapego, né? Não sei se é desapego, porque é complicado também você dar um tiro que muitas vezes você tem um certo grau de incerteza para mudar o seu core. Eu vejo que algumas empresas acabam muitas vezes tentando até utilizar, seja aquisição de empresas menores, sim, ou deixa fazer um teste fora para depois eu trazer para dentro algo que está um pouco mais estabilizado, né? Até uma estratégia de você linkar um pouco a inovação junto com essa transformação digital. É uma estratégia. Eu já vi ela sendo aplicada, mas toda estratégia ela tem os seus riscos. Então, se você quiser fazer tudo fora, como se fosse uma spin-off, você tem que ter a consciência de que aquilo em algum momento vai matar o que está dentro. E para você fazer isso fora, você precisa de pessoas novas em prol de pessoas que estão sustentando o dia a dia. Sim. A hora que o novo ficar pronto, é uma substituição. Agora, tem empresas que já preferem adotar uma coisa interna. Então, sim, são estilos, são meios, são formas. O que eu posso dizer vai depender muito da maturidade da empresa, do objetivo, da estratégia que ela está querendo alcançar e da aceitação das pessoas que estão ali disponíveis para poder, né, emplacar essa transformação, essa jornada com a empresa. Legal. A gente acabou falando muito das questões de tecnologia, ferramentas. Aonde que entra pessoas aí? Onde que entra a questão cultural, né? Porque durante a sua fala você foi até mencionando, né, que muitas vezes se a própria pessoa não tiver aderente, ela está fora. Então, no final a gente vende serviço para pessoas, são pessoas internamente. Qual que é nessa equação, vamos dizer, se a gente fosse montar uma fórmula de transformação digital, como que é essa variável pessoas? É a principal. Na fórmula, pessoas é o X. É o X da questão. Eu tenho um artigo que eu publiquei no LinkedIn que fala: a transformação não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. E mais recentemente, dando aula sobre o tema aí, tem um slide que mostra como se fosse uma receita, né, de um bolo, etc. Mas que o ingrediente principal são as pessoas. São as pessoas que vão entender o novo, que vão experimentar o novo, que vão aplicar o novo, que vão adotar o novo e que vão incentivar que esse ciclo seja contínuo. Sem as pessoas não adianta. Você pode fazer, de fato, abrir uma nova empresa, né, colocar uma tecnologia 100% do zero, mas só vai funcionar se tiver pessoas com vontade, com habilidade, com capacidade para poder tocar. Se colocar as mesmas pessoas, a tendência é que siga o mesmo paradigma. Siga o mesmo jeito de fazer. O sempre foi assim, como você disse no início do nosso bate-papo. É o que a gente mais escuta. Mas para que eu vou mudar? Eu vou fazer diferente. Assim é mais fácil. Não é que assim é mais fácil. Mais fácil para ela, né? Mas para o cliente é mais fácil. Então, esse paradigma ele precisa ser quebrado pelas pessoas. As pessoas é o elemento-chave. É o mais difícil de se lidar, de gerir, de atuar para poder fazer a transformação, mas é o elemento principal. Sem ele, não tem sucesso. Você tem alguma dica, né? Porque isso que eu ia perguntar. Muitas vezes, quando a gente está falando de pessoas,
Algumas empresas tentam contratar, né, pessoas que já vêm com uma mentalidade um pouco mais digital, ou capacitação, eventos internos. Quais dicas você daria para a gente começar a incutir essa mentalidade na cabeça das pessoas, né? Até complementando, porque tem muita gente que conversa comigo que fala assim, como é que eu entro nesse universo? É um desejo das pessoas que está meio que de fora dessa bolha, querer entrar para essa criação de produtos digitais, querer poder participar disso, né? Antigamente era muito sobre TI e tecnologia. Hoje como é que eu participo de uma empresa tipo iFood? Que dica você pode dar nessa linha? Tá. Começando pela sua pergunta de dica. Eu acho que está tudo acessível. Gratuito. Tá na nuvem, tá na internet. Então, se uma pessoa tem vontade, a vontade dela vai ser de fato determinante para ela poder estudar, ler um artigo, fazer um curso, se conectar com pessoas, começar a levar, né, essa vontade que ela tem para dentro da sua área, do seu departamento, para a sua liderança, e isso fazer crescer como se fosse um fermento de um bolo lá dentro. Este movimento de dentro para fora, o bottom-up, ele é muito legal de acontecer. Ele não vai transformar a empresa, mas vai transformar a pessoa, e ela é o elemento-chave. Então, quando a gente vê uma pessoa empolgada, querendo estar neste ambiente, ela vai procurar empresas que oferecem esse espaço. E aí, voltando à pergunta do Antônio, as questões que eu mais observo a empresa precisa mostrar que tem valor esse espaço, que ela acredita nesse espaço. Porque as pessoas são muito complexas, né? A complexidade humana, acho que a gente vai passar ainda milhares de anos e conhecendo muito pouco sobre a complexidade do comportamento humano. Mas o que a gente pode falar todo mundo quer estar num lugar onde é bem reconhecido, que é bem valorizado. E bem valorizado eu não digo que é só financeiramente. É ter valor, saber que o que ela está fazendo é importante, que traz valor, que está agregando profissional para ela, para a família dela, mas também está sendo reconhecido pela liderança. Então, a liderança precisa criar esse espaço, né? Fazer florescer, colocar ali, de fato, foco, luz ali e falar, tem valor. Geralmente, quando estou lidando com isso, isso vem agregado com uma parceria muito forte de pessoas do RH, com um programa, né, de capacitação e de promoção à liderança dessas pessoas, não uma liderança necessariamente a cargo gerencial, mas uma referência do tema, uma liderança nessa transformação. Então, se a empresa colocar valor e a pessoa tiver a fim de fazer, essa conta fecha. Agora, quando a empresa coloca foco e as pessoas não estão a fim de fazer, não estão a fim de transformar, não gruda. Agora, quando as pessoas querem fazer, querem transformar e a empresa não quer sair do lugar, as pessoas vão trocar de empresa, vão sair de onde estão e vão procurar de fato. Então, quem quiser trabalhar num Nubank, num iFood da vida, tá aí, tem internet, tá aí, vai estudar inteligência artificial, vai ouvir cases, o próprio VP aí do iFood publica muita coisa na internet relacionada ao iFood, por que não ouvir o cara? Tá de graça ali. Se você começa a ouvir o cara, saber o que ele está pensando, para onde que ele quer ir, você vai lá e corre atrás. Uma vez que você corre atrás, apareceu a oportunidade de conversar com alguém, você está ali, é um forte candidato. Engraçado que hoje estava conversando com um gerente de TI e ele trouxe o desafio para mim, Antônio, como que a gente faz para os nossos times atingirem uma produtividade maior, conseguir resolver mais desafios? Me dá um exemplo de algum profissional seu que é uma referência. Fulano, mas por que o fulano? Não, porque ele vai atrás, porque ele tenta, porque ele está antenado no mercado, porque ele é inconformado, mas inconformado no sentido de propor soluções, né? Uhum. E aí eu falei, você percebeu que você só me falou de soft skills, você só me falou de comportamental, né? Então me parece que esse profissional ele já está um pouco mais aderente a esse mundo digital, né? Ele já teria mais facilidade de, por exemplo, pegar um projeto de tokenização e tentar aplicar no dia a dia, né? De fato. Então, se a gente está falando de pessoas, hoje a gente está falando de uma habilidade muito mais soft. Porque essas habilidades mais técnicas, mais hard, a gente coloca a própria inteligência artificial para fazer por nós. As próprias ferramentas hoje estão fazendo isso.
Ninguém hoje faz uma conta complexa no papel. Todo mundo usa a tecnologia, a calculadora, a ferramenta propícia para isso. Mas eu até devolvo a pergunta para esse profissional de tecnologia. Sabendo que ele tem uma pessoa diferenciada, o que eles estão fazendo para poder valorizar e para dar o espaço para essa pessoa, para ela entender que tem um futuro na empresa? Então, é sempre a chave. A pessoa inconformada, ela corre atrás, ela estuda, ela está investindo nela mesma, mas o quanto que a empresa está reconhecendo e investindo nessa pessoa para fazer essa cola funcionar. Então, tem sempre os dois lados. O papel dessa cadeira executiva é de identificar esses talentos, essa galera diferenciada, impulsionar. Como é que você vê isso? Porque muitas vezes eu vi, e aí não é sobre nomes, é muito mais sobre realidades que a gente vive, gastar muito tempo atuando em incêndios e problemas e não tanto tempo em poder identificar essa galera que consegue resolver esses temas. Como é que você enxerga esse papel executivo nisso? Sim, não é a função principal do head de transformação ou da área de transformação digital identificar pessoas nos departamentos que tenham esse potencial. Por isso que eu falo que a parceria com o RH ela é super importante. Então, o RH, uma vez entendendo que a estratégia da empresa é se tornar cada vez mais digital, ela também tem que montar o perfil do seu job description mais digital. Buscar pessoas dentro da empresa que tenham esse potencial, que queiram essa transformação e oferecer apoio, ou até mesmo quando abre uma nova oportunidade, buscar no mercado quem já tem essa competência instalada, porque senão você vai estar ali sempre se mantendo abaixo da curva. Mas voltando, essa cadeira de head de transformação digital, ela vai estar sempre no spotlight dessas pessoas. Então, é como se fosse os bichinhos da luz, né? Então, a cadeira de transformação digital para essas pessoas é como se fosse luz. Então, elas vão nessa direção. Então, eu, na minha jornada, muito comum, pessoas de outras áreas virem conversar comigo, querer tomar um café comigo. Cara, eu tenho um prazer enorme de conversar sobre o tema com qualquer pessoa. E sempre dar esse tipo de direcionamento. Você quer? Continua, mantenha forte. Mesmo que seu departamento hoje não consiga valorizar por alguma razão corporativa, estratégica, departamental, se você continuar firme e forte e estiver batalhando, ou você vai para um lugar que de fato está buscando profissionais igual a você, ou você vai conseguir quebrar essa casca, esse ovo aí e fazer a diferença onde você está. Eu peguei aqui na minha mente uma subdivisão da transformação digital e ver se faz sentido. A transformação digital ela é muito sobre evoluir, inovar e mudar a organização para o mundo digital, mas ela é também sobre uma transformação cultural, porque a gente precisa ter pessoas nos lugares certos, nas posições certas, entendendo o desafio e conectado, comprometido com o resultado e com a própria empresa como um todo. É um pouco disso? Faz sentido o que você está falando. Quando a gente está falando de transformar, a gente está falando de transformar algo. Então, essa transformação, para mim, ela é tecnológica, é colocar tecnologia nova, ela é de processos, fazer diferente, considerando o modelo digital, mas a gente está falando de pessoas. E se a gente está falando de pessoas, a gente está falando de cultura empresarial. Então, com certeza, o que você está trazendo faz total sentido, Fabrício. E daria para habilitar até talvez um ponto a mais aí de negócios digitais, né? Porque acho que essa transformação digital também começa a mudar até o próprio modelo de negócio, né? Não, muda completamente. Para pensar o bom que o efeito pandemia fez no mundo corporativo. Tinha empresas de bairro, de cidades pequenas, que atendiam um público X. Hoje em dia, qualquer um pode bater na porta do Magazine Luiza, do Mercado Livre, do Amazon, abrir a sua loja digital e oferecer seu produto para o Brasil inteiro, quiçá fora do país. E não precisa ela criar toda a estrutura logística ou financeira para poder atender. Ela sobrevive também de parcerias. Mas olha que legal, né? Uma empresa que no interior de São Paulo vendia pecinhas X ou roupinhas de criança e atendia um público local, hoje ela está global, pode vender até para os Estados Unidos, dependendo. Então, a mudança do negócio ela é muito forte e entender que essa mudança é radical é fundamental.
A gente não está falando aqui de fazer uma coisa do jeito que ela é, de uma forma automatizada. A gente está falando do reshape aqui, da transformação de fato. É um novo negócio. Já vi algumas tirinhas, né? Uma coisa é uma pessoa colocando uma asa de borboleta, né? Ela ainda é uma pessoa com uma asa de borboleta. Outra coisa é uma transformação realmente ali de um bicho numa borboleta, né? Se transforma realmente. Tem muitas empresas que acabam, às vezes, parecendo que é digital para fora. Talvez até uma das primeiras etapas, né? Começa aparecendo que é digital, já tem ali talvez um chatbot, né? Tem um que parece. É uma etapa, né? É uma etapa. Como a gente está falando, é uma jornada, então as coisas elas começam de fato menores, mas elas precisam ser pensadas para ser algo maior e estruturante. É o que a gente fala, pequenos passos, mas passos constantes com um objetivo maior. Esse exemplo que você deu remete muito à tentativa de acelerar o processo. Então, empresas que querem se tornar borboletas, ao invés de passar pelo processo de transformação, querem simplesmente colocar uma asa ali e sair voando. Isso não é bem assim. Isso aí já é um indício de possibilidade de fracasso. Na transformação digital, qualquer movimento de encurtar caminhos, ele é super arriscado. A gente tem mais 1 hora ainda, Fabrício? Mais 2 horas aqui. Olha, o papo é bom, aí acaba que o tempo vai rolando, vai rolando. Está aqui, acabou o tempo, Antônio. Eu tenho umas 30 perguntas para fazer. Tem bastante coisa que a gente anotou aqui para conversar, até minhas anotações aqui. Mas a gente tem um momento em cada episódio, que é até o nosso próprio nome, é o Momento WOW, onde a gente, a partir do que a gente conversou aqui, a gente traz algo que a gente leva com a gente, o que a gente aprendeu aqui. Não é necessário ter, mas é sempre bom a gente exercitar esse tema daqui. E acho que a gente podia usar esses minutos finais para poder fazer isso. Vamos? Começa com a gente aqui depois. Para você, acho que é tudo muito... Né, você já fala disso daí, né? Talvez não dá um ahá tão grande na tua cabeça, mas pra gente geralmente dá. Para mim foi muito essa linha da necessidade dessa cadeira, porque tá mudando constantemente. Você tá falando que a frequência tá indo cada vez mais rápido da mudança. E cada vez mais parece que é uma porrada maior que toma, mais forte num espaço mais curto de tempo. Ou seja, e eu tô pensando até como executivo também, né? Então, peraí, qual que é a próxima, né? Qual que é a próxima da próxima? Se eu não estiver preparado, pelo menos vendo, né? Tô vendo o que tá vindo e aí eu tomo uma decisão que hora... Não dá para, enquanto tá lá longe, eu tomar uma decisão agora, talvez é curto demais. Vamos deixar algumas empresas tomarem a decisão primeiro. Mas ter alguém internamente que tem essa preocupação, para mim foi um grande momento wow, né? Não é só sobre adicionar capacidades digitais, mas é a estratégia para adicionar essas capacidades. O que faz sentido? Talvez, para o meu negócio, tokenização não faz sentido. Para um sistema financeiro faz sentido. Né? Então, igual você deu o exemplo do IoT ali para mim, eu já falei uns 3 momentos aqui. O meu, você falou, Damásio, um tema que para mim fez muito sentido, que é o hype para puxar fila. Então, eu algumas vezes me vi, será que isso daí é um negócio que eu tenho que seguir ou não? E às vezes me joguei em coisas que não vingaram no momento que eu achei que ia vingar. Então, acho que eu entendi que eu preciso dar uma olhada com uma atenção maior sobre se é algo para puxar fila e explorar isso da melhor maneira, porque existe oportunidade em algo que é para puxar fila também. Não é uma coisa que é ruim, né? Não é sobre ser ruim ou bom. É que tem coisas que talvez não está no momento de deslanchar. Ela simplesmente trouxe, e o metaverso é um negócio que eu acreditava muito que ia acontecer, eu sabia que a tecnologia não era tão boa, até as conexões, a velocidade não era tão boa, mas eu acreditava muito mesmo nisso. Eu falei, isso daí vai mudar a vida mesmo, eu vou ficar em casa lá, vendo tudo digital, não preciso mais sair. E não, né? Ela habilitou muitas coisas e ainda está ali sendo incubada, e eu acredito ainda que ela vai deslanchar em algum momento, mas talvez o momento ainda não chegou. Isso daí, para mim, me pegou bastante. Se tiver algum insight a mais aqui que você queira compartilhar, o teu momento ou não necessariamente é um ahá que você teve, mas algum consolidado aqui para a galera? Não, tentando fazer aqui um gancho também com o podcast de vocês, que é o Ways of Working. A gente está falando aqui constantemente de pessoas, né? Então, acho que esse momento ou é entender que a transformação digital
é sobre pessoas. E que trazer esse entendimento faz com que as empresas deixem de ter aquele comportamento de eu sou o executivo responsável, então você é o responsável por mudar o seu comportamento, a sua forma de fazer e fazer algo diferente. Não, a gente está falando de todo mundo, inclusive de quem lidera. Se a cabeça de quem lidera não muda, não adianta, a sua não vai mudar. Então esse WOW também é sobre todas as pessoas. A gente está falando de todas as pessoas das empresas precisam estar compradas com a transformação. Boa. Todas. Muito bom. Damásio, quem quiser seguir um pouco mais, você falou de artigos, né, que você acabou publicando. Exato. Eu sigo ali, vejo que você está sempre muito ativo nas redes sociais. A gente vai deixar escrito aqui, mas tem, além de LinkedIn, tem alguma Como é que a galera te acha? Pois é, eu sou um escondido digital, mas eu tô muito forte no LinkedIn, então no LinkedIn vocês podem me achar, Damásio Teixeira, Damásio com Z. Tô o dia inteiro ali fomentando o LinkedIn, tanto curtindo, comentando coisas ou também até mesmo publicando e, obviamente, conexões são sempre muito bem-vindas, adoro bater papo com todo mundo sobre esse tema, então vai ser fácil me achar. As outras redes sociais eu tenho um pouquinho pezinho atrás, já conhecendo o que tem por trás de como que funciona tudo isso. Eu deixo aí mais para entretenimento da família do que, de fato, eu ficar ali o dia inteiro acompanhando, curtindo foto, etc. Então, é mais o LinkedIn mesmo. Boa. Fechamos. Chegamos ao fim. Obrigado aí, todo mundo. Você quer dar o recado final aí, Fabrício? Cara, agradecer, Damásio, de novo. Muito obrigado pelo teu tempo, tua disponibilidade, por estar aqui com a gente, compartilhando bastante coisa. Teve um monte de coisa que eu anotei aqui. Acho que vai gerar bastante informação para a galera que vai assistir também. E agradecer ao Antônio também para nossa troca aqui. Acho que sempre bem-vindo. Já marcar já o episódio 2 já com o Damásio. Eu acho que a gente... Lideranças digitais. Aprendeu já muito. No nome aqui já. Obrigado, Damásio. Muito Obrigado bom, mesmo. cara. Foi um prazer estar aqui com vocês dois. Admiro vocês também. Então, bater esse papo, como vocês mesmo comentaram comigo, é muito bacana a gente poder falar, não só o que a gente entende, mas entender qual é a percepção que as pessoas pegam sobre o tema. Então, foi muito bacana ter batido esse papo com vocês. Espero, talvez, aí a gente encaixar um próximo aí. Tem muito assunto atrelado. Vai ser legal. Boa. Então, um recadinho final aí, pessoal. Deixa sempre aí, o seu like, seu comentário. A gente sempre tentando trazer conteúdos relevantes para vocês, né? É importante a gente ouvir o feedback de vocês. Muito obrigado e até a próxima.